tinha uma sensibilidade política muito grande, especialmente com esse público dos caminhoneiros. É um público delicado, que tem um poder de manifestação muito grande. A gente já assistiu o que esse tipo de protesto acaba acontecendo no país. Agora, do ponto de vista econômico, é uma medida que faz muito pouco sentido, né? Como eu falei, é uma desoneração de um combustível fóssil, tanto o diesel quanto a gasolina, especialmente a gasolina. O diesel tem um impacto inflacionário maior, chega no preço dos alimentos, acaba chegando na população mais pobre, mas a gasolina é uma desoneração voltada principalmente para a classe média alta e para a classe alta, porque o pobre anda de ônibus, né? Então, você acaba gerando uma distorção econômica. Era isso que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estava tentando evitar e não conseguiu. Foi voto vencido por uma ala do governo que não teria nem que estar ligada a esse tipo de discussão, que é Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e Aloysio Mercadante, presidente do BNDES. Agora começou a empossar os ministros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lembrando que agora não é mais presidente eleito, é o atual presidente da República, já está ali empossando ministros. A primeira pasta dos povos originários, me parece, é a Sônia Guajajara. Vamos ver aí quais serão os próximos ministros a serem. Na sequência, quem é, produção? Pode me falar. Rui Costa, ex-governador agora da Bahia, né, que vai assumir a Casa Civil do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, portanto, assinando aí o seu termo de posse, e a gente vai ver os ministros se enfileirando para assinar esse documento e dando um abraço no presidente da República. Caio Junqueira, a gente falou na sexta-feira no WW a respeito dessa disputa interna dentro do petismo, de um lado Fernando Haddad, de outro lado Gleisi Hoffmann e Aloysio Mercadante. Eu vou pedir para o Caio para comentar isso, mas o Flávio Dino, futuro ministro da Justiça, ele está aí assinando agora o termo de posse, então vamos focar aqui na assinatura. Flávio Dino, que vinha com um discurso muito firme contra os bolsonaristas acampados em frente de quartel, contra os bolsonaristas que estavam bloqueando estradas, contra aqueles atos de vandalismo que a gente viu no dia da diplomação do agora presidente, então presidente eleito, no dia 12 de dezembro, com a queima de 8 veículos, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O Ministério da Igualdade Racial, a gente tem a irmã da Marielle Franco, Aniele né? Franco. A Aniele Franco, que está assinando o documento, o termo de posse nesse momento. Eles estão aí se sucedendo. Eu terminava de falar que o Flávio Dino estava ali sendo muito firme nos seus discursos públicos a respeito dos atos dos bolsonaristas que estavam pedindo justamente intervenção e que tiveram aquele ápice com a tentativa de explodir um caminhão-tanque no dia 24 de dezembro. Então, a Aniele Franco, ela assinou o termo de posse e agora o Lula vai emprestando a caneta para cada um que se sucede nessas assinaturas. Caio Junqueira, como é que você avalia esse momento e tudo que a gente vem falando? Bom, Felipe, sobre essa questão do combustível, é um primeiro grande embate, sim, super concordo, a gente trouxe essa próxima na sexta ali, dessa divergência, né, de como a equipe econômica acabou se sentindo, antes mesmo de tomar posse, se sentindo desautorizada, porque vieram integrantes ali do que a gente já estamos chamando e batizando de ala política aí do governo, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, defendendo publicamente uma posição que o Fernando Haddad havia defendido publicamente justamente o contrário. Né? Aí estamos vendo agora o Haddad, ministro da Fazenda, assinando o termo de posse. Caio Junqueira, a gente estava aqui só registrando que o José Múcio, que assumiu ali o Ministério da Defesa, e agora Fernando Haddad, os dois assinaram o termo de posse, cumprimentaram o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, José Múcio também, que teve a sua nomeação antecipada em razão de todas essas polêmicas envolvendo os bolsonaristas acampados, para ver se mudava ali o norte de poder em relação à interlocução com as Forças Armadas, o que foi bastante importante nas últimas semanas. Agora o chefe do Itamaraty, né, Felipe? O Mauro Vieira, embaixador Mauro Vieira, que estava na Croácia, né, no mesmo momento em que o Brasil perdia na Copa do Mundo, acabou. Foi o ministro da Dilma Rousseff,
no governo Dilma Rousseff, foi o chefe de Itamaraty no governo dela, um diplomata experimentado, passou aí por vários postos. Agora, Silvio Vieira, isso, produção? Silvio Almeida, perdão, dos direitos humanos, também uma área aí que foi muito relegada no governo Jair Bolsonaro. Cada um assinando o termo de posse, pegando a caneta. Aliás, o Lula hoje no discurso na Câmara, ele contou uma história sobre a caneta que alguém entregou para ele. Mas não é a mesma, né? Acho que essa é outra. Acho que essa é outra, mas ele teve ali um relato simbólico. É aquela que ele tinha ganhado no Piauí em 1989, de um apoiador, que era uma caneta especial. Agora é a vez de Renan Filho, Felipe, ministro dos Transportes. Filho de Renan Calheiros. Ele que estava no governo de Alagoas até pouco tempo, a família Calheiros, lembrando que é arquirrival lá no estado natal do Arthur Lira, atual presidente da Câmara dos Deputados. Renan Calheiros tem críticas, inclusive, ao próprio governo Lula nesse período de transição. E é o representante do MDB do Senado, de ter entregado aí um quinhão muito grande para o Centrão, o que pode pesar no futuro governo, né? Nos próximos anos, né? O governo já é presente. Agora a gente tem o Márcio França, que perdeu a disputa aqui pela vaga de São Paulo no Senado Federal. Ele também vai assinar o termo de posse como ministro. Está aí o Márcio França. Márcio França, ministro dos Portos e Aeroportos, que prometeu cancelar a privatização do Porto de Santos. Exatamente. Está provocando uma reação aqui do governador Tarcísio de Freitas, que diz que vai conversar com o Lula, prometeu conversar com o Lula pessoalmente para tentar reverter isso daí, manter a privatização do Porto de Santos. Agora é a vez da Anísia A privatização que é uma posição contrária aí à da Simone Tebet, que é a favor. Exato. Agora é a vez da Anísia Trindade, presidente da Fiocruz, que se torna agora a nova ministra da Saúde. Foi ela que comandou aí a vacina brasileira contra a Covid em parceria com a AstraZeneca. É considerado o grande trunfo técnico, né, o grande quadro técnico desse ministério de Lula. Margarete Menezes levanta também, se dirige ali à mesa, ela cantora, vai assumir aí o Ministério da Cultura, chega próximo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pega a caneta para assinar. Um nome também que tem sido muito celebrado pelos petistas, né? Porque o Ministério da Cultura, que não era ministério, era uma secretaria, estava sendo ocupado por Mário Frias. E agora essa troca para Margarete Menezes. É uma das áreas de maior desgaste no governo de Jair Bolsonaro, uma das áreas que mais rendeu discussões públicas, principalmente nas redes sociais. Muitas críticas por parte dos bolsonaristas ao método de utilização das leis de incentivo, principalmente da Lei Rouanet, boa parte da esquerda defendendo esses métodos e criticando aquilo que surgiu durante o governo Bolsonaro. Ana Moser, atleta olímpica brasileira, ex-jogadora de vôlei, que vai assumir a pasta dos esportes, ela assina ali o termo de posse, abraça Lula também, eles sorriem para as fotos. Está aí Ana Moser, que também participava já de muitas discussões políticas nas redes sociais, ela que entrava em diversos embates ali nessa linha ideológica de esquerda contra direita, de Lula contra Bolsonaro, agora vai ter aí a oportunidade de fazer a sua gestão. Ali, a agricultura é Carlos Fávaro? Carlos Fávaro, que já era interlocutor do Lula com o agronegócio ao longo da corrida eleitoral. Ele que é do PSD de Mato Grosso, da turma ali do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Vai ter uma enorme dificuldade para restabelecer essas pontes do governo Lula com o agronegócio que apoiou maciçamente Jair Bolsonaro. Exatamente. E tem também o Alexandre Silveira, vamos ver... Agora é o Camilo Santana, o Alexandre Silveira, que eu ia dizer que também está nesse bloco do PSD, da turma do Rodrigo Pacheco, que o Lula também buscou agradar com essas nomeações. Camilo Santana, ex-governador do Ceará, assina o termo de posse para o Ministério da Educação. E ele acabou chamando a Isolda, que acabou aceitando também, que tinha sido cotada para ficar à frente do Ministério, mas será ali uma secretária que vai ajudar na gestão da educação. Outra área também de muito desgaste durante o governo Bolsonaro. A gente vê agora o Wellington Dias, ex-líder do PT na Câmara, senador eleito, ex-governador do Piauí. Ele cumprimenta Lula.
Ele ficou com desenvolvimento social, que era a pasta cotada para Simone Tebet, que acabou não conseguindo ficar à frente dos programas de transferência de renda, não é isso, Raquel? Exato, uma pasta que Simone Tebet desejou muito, né? Participou na transição, mas que o PT não quis abrir mão, porque é uma pasta que comanda um orçamento muito grande, é uma vitrine eleitoral enorme do petismo, uma marca do PT e da qual o PT não abriu mão de jeito nenhum, e formou-se aquela enorme novela para tentar depois acomodar a senadora Simone Tebet, que foi fundamental no segundo turno de Lula. Agora chega sim, o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, de quem eu estava falando, do PSD. O partido de Gilberto Kassab, e é bom lembrar que Gilberto Kassab também está com uma grande entrada aqui no governo de São Paulo, de Tarcísio Freitas, que cresceu eleitoralmente. Que foi muito importante para Lula em Minas Gerais, na eleição, para combater ali a campanha que estava sendo feita por Romeu Zema para Jair Bolsonaro. Lula, portanto, aí pagando, entre aspas, uma dívida aí com Rodrigo Pacheco e com Alexandre Silveira. Eu só ia dizendo que o Kassab tem entrada no governo federal do Lula e no governo estadual do Tarcísio de Freitas, que é ligado ao Jair Bolsonaro. Quem assina agora a produção? André de Paula, ministro da Pesca, assina o termo de posse, cumprimenta o Lula, posa ali para as fotos. A gente vai identificando um a um os integrantes do novo governo, que obviamente estarão à frente aí de muitas discussões públicas pelos próximos 4 anos. As medidas provisórias assinadas pelo Lula agora há pouco, tem essa política dos combustíveis que a gente falou, a política do controle de armas, uma que garante o pagamento de R$600 do Bolsa Família. Agora é Luciana Santos, que vai assumir a pasta. Qual é a mesma pasta, produção? Ciência e Tecnologia, exatamente, que esteve, inclusive, entre as críticas do Lula contra o governo Jair Bolsonaro, no seu discurso de posse hoje na Câmara. A Luciana Santos, que tem aí uma questão judicial pendente também, que foi alvo de muitas polêmicas nos últimos dias, mas foi nomeada e assume aí o ministério. Agora, Marina Silva, ex-candidata à presidência da República, ex-senadora, ela que agora vai assumir o Ministério do Meio Ambiente, chegou-se a cogitar Simone Tebet também para a função, mas Marina Silva preferiu ela própria assumir o ministério e colocar no cargo a ser criado de autoridade climática alguém de nome mais técnico. Marina Silva, que tem uma representatividade internacional nessa área, que defende essas pautas há muitos anos. Entrevistei ela algumas vezes e muitas vezes ela era criticada por sumir entre uma eleição e outra, e ela respondeu que ela tratava de pautas que muitas vezes não ganhavam protagonismo no debate público brasileiro, mas ela continuava lá. Diga, Raquel. Não, ela traz uma projeção internacional para o Brasil muito grande e agora chega a vez de Simone Tebet. Simone Tebet levanta ali com uma maleta, pede para o Rodrigo Pacheco segurar enquanto ela se encaminha para cumprimentar o Lula. E vai ser a nova ministra do Planejamento, uma pasta esvaziada, porque perdeu toda a área de gestão para Esther Dweck. Ela que vai ter que fazer uma dobradinha com Fernando Haddad nessa nova equipe econômica. Os dois que tiveram posições divergentes durante a campanha, mas estão se aproximando até para poder fazer frente ao outro lado aí do petismo, que é Gleisi e Mercadante. Lembrando que Simone Tebet foi a terceira colocada na corrida eleitoral, ficou de fora do segundo turno, quando então decidiu apoiar Luiz Inácio Lula da Silva. E agora, a Esther Dweck, agora assinando o termo de posse, deu um abraço ali no Lula também, posando para as fotos. Isso, a ministra de Gestão, que ficou com áreas importantes. Ela ficou com a Secretaria de Controle das Estatais, ela ficou com o que seria a reforma administrativa, que não se imagina que o governo Lula vá tocar, e que, na verdade, que ele vai fazer uma reestruturação do serviço público, mas ficou com essas duas áreas que seriam fundamentais dentro do que era, lá atrás, o Ministério do Planejamento. E aí, Carlos Lupe, o presidente do PDT, do Ciro Gomes, que assume a Secretaria de Presidência. O Ministério da Presidência, né, que voltou a ser ministério depois de um período como secretaria, dá um abraço no Lula, cumprimenta ali a Janja, que foi responsável por muitas decisões envolvendo a cerimônia de posse que a CNN Brasil acompanhou ao longo de todo o dia.
O Lupe não tinha Luiz Marinho, petista Luiz Marinho, ele abotou ali o paletó para subir também e assinar o seu termo de posse como ministro do Trabalho, dá um abraço em Luiz Inácio Lula da Silva, pega a caneta. O Marinho, muito amigo do Lula, tinha sido ocupado esse mesmo posto lá em 2003 como ministro do Trabalho. Havia uma disputa aí com o PDT por esse cargo, mas o Lula preferiu, aí deu prioridade ao PT e ao Marinho, são amigos de longa data. Ministério importante do Trabalho e há, claro, muitas críticas ao governo por ter... Vai ter toda essa discussão também sobre a reforma trabalhista, né? Se Lula muda, não muda, aí revoga a gente vê... ou não revoga. Exatamente. A gente vê o Valnez Góes, que acabou ficando com a integração, que me parece era o ministério prometido para o Elmar Nascimento, da turma ali do Arthur Lira, ele que é da União Brasil, mas aí circulou áudio em que o Elmar Nascimento, que ficou mais próximo do bolsonarismo nos últimos anos, criticava ali o entorno do Lula, como se só tivesse ex-condenados. E um ministério importantíssimo, porque é um ministério que cuida da Codevasf. A Codevasf, que é a companhia onde passava todo o orçamento secreto, que toca obras aí por toda aquela região do Vale do São Francisco, pelo Nordeste, um ministério onde passa muito dinheiro, muitos recursos e que estava sendo cobiçado por vários partidos do Centrão. Essa nomeação... O ex-governador indicado por Davi Alcolumbre. Diga, Caio. Uma nomeação toda costurada pelo Davi Alcolumbre, né? É importante que o Davi Alcolumbre, ele é uma eminência parda aí, né? Em toda essa montagem aí desse novo governo, porque no começo do governo Bolsonaro, ele foi escolhido pelo Palácio do Planalto, pelo Onyx Lorenzoni, como candidato quase que oficial para presidir o Senado. E aí... 4 anos depois, tem uma nova nomeação importante articulada pelo mesmo Davi Alcolumbre, que se aliou ao Lula. E a gente vê aí Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, que obviamente vai cuidar também da articulação política, cumprimentando Lula e Janja, e me parece que acabou ali a fila de ministros assinando o termo de posse. Não, trouxeram um outro caderno com outro termo de posse. Agora, Daniele, do Vaguinho do Rio de Janeiro, exatamente, ex-prefeito de Belford Roxo, né? Ela que assume o Ministério do Turismo, ela assina ali o termo de posse ao lado de Lula, continua, portanto, essa sucessão de assinaturas. Uma grande surpresa no Ministério, né, Daniela do Vaguinho, porque ela foi uma apoiadora de Jair Bolsonaro, tem várias fotos dela com o Bolsonaro nas redes sociais, mas Vaguinho que teve uma importância ali durante o segundo turno das eleições para conseguir votos para Lula no Rio de Janeiro. Exatamente. E tem o caso clássico do Vaguinho, que durante a eleição, logo depois do segundo turno, ele esteve uma manhã aqui em Brasília com Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro, e à tarde ele esteve com o Lula negociando esse apoio que acaba resultando na nomeação da mulher. Agora Paulo Teixeira, que assume o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Também houve críticas aí a certas divisões desses ministérios. O Paulo Teixeira, que é do PT, aliado histórico do Lula, esteve ao lado dele em todos os momentos de desgaste nos últimos anos, sempre defendendo o agora presidente da República. Ele assinou ali o termo de posse e já vem mais um ministro. Outra coisa curiosa do Paulo Teixeira é que o ministro para o cargo era... Diga, Caio. É o Juscelino Filho das Comunicações. Ministro das Comunicações, cumprimentando Lula, cumprimentando Janja. E mais uma vez o ajudante vem recolher ali o termo de posse para trazer o próximo nessa fila de ministros que estão empossando hoje. Agora vem Jader Filho, ministro das Cidades. Houve uma grande discussão sobre com quem ficava o Ministério das Cidades e dos Transportes, né? Era basicamente a mesma discussão. Os transportes a gente viu que ficou com o Renan Filho e agora com o Jader Filho também, essas dinastias de políticos, né, Raquel, que vão ganhando poder também nesse momento com os seus sucessores. São vários, né? Os sobrenomes vão se repetindo, todos da cota do Centrão. O Lula acabou preterindo partidos como o Avante, como o PV, que estavam com ele desde o começo da campanha, para abrir mais vagas para o Centrão e garantir esses votos no Congresso Nacional. Aí Márcio Macedo, né?
tesoureiro do PT, acabou assumindo um cargo importante. Eu estava falando antes do Paulo Teixeira, porque essas nomeações é um núcleo duro do petismo, né? Márcio Macedo vai para a Secretaria-Geral da Presidência, era um tesoureiro do PT, um aliado muito próximo ao Lula. Só que todas essas nomeações do PT acabou tendo muito incômodo, tanto interno quanto externo. Eu estava falando do Paulo Teixeira, que ele foi nomeado ministro do Desenvolvimento Regional, quando quem acordou ministro do Desenvolvimento Agrário, era o Reginaldo Lopes, que é o líder da bancada do PT na Câmara. Mas aí, por um arranjo interno, acabou sendo preterido o PT de Minas e sendo escolhido o Paulo Teixeira, que é do PT de São Paulo. Isso causou ali um incômodo entre petistas mineiros. Agora a gente está vendo Paulo Pimenta, já foi líder do PT na bancada da Câmara aqui, é do PT do Rio Grande do Sul. É uma outra secção, assim, vamos dizer assim, do petismo, né? Quando a gente olha o Partido dos Trabalhadores, a gente, nas nossas leituras, a gente considera aí que tem 9 partidos compondo esses ministérios, mas é preciso entender que o PT, dentro de todas as suas divergências, dentro de todos os seus segmentos internos, também a gente pode considerar que tem uns 3, 4, 5 PTs, né? Tem o PT da cota pessoal do Lula, tem o PT da corrente majoritária, que é construído no Novo Brasil, e essas correntes acabaram sendo ou preteridas ou sendo consideradas na distribuição dos cargos do Partido dos Trabalhadores nesse ministério. Caio, só um minutinho. O Paulo Pimenta assumiu a Secretaria de Comunicação, a SECOM, agora a gente tem Vinícius Carvalho. Sim, diga, Raquel, que está assumindo a Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, a CGU, que foi presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, durante o governo Lula. Ele que é professor da São Francisco, um grande especialista em defesa da concorrência, é um quadro importante no CAD. Ele foi muito ativo na época da fusão Sadia e Perdigão e sempre foi muito ligado ao petismo, está aí voltando como o novo CGU. E está aí Jorge Messias, ele que acabou ficando famoso em razão daquela escuta telefônica, da gravação da conversa entre a então presidente da República, Dilma Rousseff, e Luiz Inácio Lula da Silva, quando Lula dizia que o Bessias, né, ali houve uma troca do M pelo B, entregaria o termo de posse para que o Lula assumisse a Casa Civil, que acabou sendo suspenso. Aquela decisão pelo ministro do STF até hoje, claro, e hoje ainda decano da Corte, Gilmar Mendes. Agora a gente vê mais um cumprimentando Luiz Inácio Lula da Silva. Aos poucos a gente vai identificando todo esse novo time do governo brasileiro. Afinal são 37, né? Afinal são 37, exatamente. A gente vai se acostumando aí com as novas caras, com as novas imagens. Lembrando que o Paulo Pimenta assume a SECOM. Esse é o do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, o nome dele... Gonçalves Dias, que tem aí um nome histórico ligado à literatura. Gonçalves Dias assume, portanto, o Gabinete de Segurança Institucional, que ficava a cargo do general Augusto Heleno, né? A SECOM, ia dizendo, ficava a cargo do Fábio Weingarten. Agora depois o Fábio Faria ficou com o Ministério das Comunicações no governo Bolsonaro. Diga, Raquel. Agora Lula dá posse a Geraldo Alckmin como ministro do Desenvolvimento. Geraldo Alckmin está sendo ovacionado pela plateia, o vice-presidente da República e ministro da Indústria. Como é que ficou o nome? Que é um nome composto aí grande. Indústria e Comércio Exterior é o ministério que faz toda a interlocução com o setor privado. Foi extinto no governo Jair Bolsonaro pelo ex-ministro Paulo Guedes. Lula tentou colocar nesse ministério o empresário Josué Gomes da Silva, presidente da Fiesp, não conseguiu. O cargo acabou ficando com o Geraldo Alckmin, que tem um ótimo trânsito com o empresariado. Acho que agora acabou, né, Felipe? Está ele ali cumprimentando Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Exatamente. O presidente da República cumprimenta os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal após a fileira aí de ministros que assinaram o termo de posse para assumir a esplanada dos ministérios. Diga, Raquel. E veja ali também Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes está ali no cantinho da tela. E a Theo Cury, nosso repórter aqui da CNN, acompanhou a cerimônia em que os ministros foram empossados. Boa noite, Theo. Conta aí os detalhes de testemunha ocular para a gente.
Oi, Felipe, boa noite para você, ótima noite para quem nos acompanha. Vou chamar a atenção para os principais pontos que constam desses despachos, as primeiras decisões tomadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre elas, a revogação, o início de um processo de revogação dos decretos de arma que foram assinados, adotados pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente está aqui em tempo real acompanhando, vocês estão vendo as nossas imagens, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprimenta aliados, pessoas próximas por aqui, por isso que a gente está aqui com a câmera na mão, Francinho do Palácio, fazendo imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, empossado agora à tarde aqui no Palácio do Planalto em Brasília. Agora vai conversando com pessoas que estão junto com ele. Eu vou narrando aqui em tempo real, enquanto a gente vê. Mais importante da gente dizer, Lula também prorrogou hoje por mais 60 dias a isenção dos tributos federais nos combustíveis. Agora o presidente eleito vai caminhando junto com alguns ministros que foram agora empossados por ele, pelo líder do governo na Câmara dos Deputados. Vai sendo aqui aplaudido pelas pessoas que estão presentes aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto, da Presidência da República, os jornalistas tentando falar com o presidente. Andrei Rodrigues, futuro diretor-geral da Polícia Federal, também está aqui perto da gente. Mas, Felipe, quem nos acompanha, o que eu queria chamar a atenção para a prorrogação, então, por mais 60 dias da isenção de tributos federais que incidem sobre o preço dos combustíveis. A gente falou aí, vocês conversando sobre o Vinícius Carvalho, que agora é o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, já tem a primeira atribuição a ele, a primeira responsabilidade dele. Lula determinou que a CGU reavalie num prazo de 30 dias os sigilos que Bolsonaro impôs sobre algumas informações ao longo da gestão, aqueles sigilos de 100 anos, como a gente viu. Lula também restabeleceu o Fundo Amazônia, viabilizando a utilização de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Também assinou, como eu tinha dito bem na hora daquela confusão, quando o presidente estava saindo daqui, assinou um decreto que dá início ao processo de reestruturação da política de controle de armas no país. Esses são os pontos que o presidente vinha discutindo, vinha prometendo, era um compromisso de campanha dele, como também a assinação, ele assinou hoje a edição de uma medida provisória garantindo o pagamento de R$600 para todas aquelas mais de 21 mil famílias beneficiários do programa de transferência de renda que está vigente hoje no país, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, hoje se chama Auxílio Brasil. Felipe, essas são as informações desses decretos que foram assinados agora pelo presidente Lula, primeiras medidas tomadas por ele, que agora é empossado presidente da República pela terceira vez. Muito obrigado, Theo, pelas informações. Eu só registro aqui, porque eu falei do sobrenome do general da reserva, Marco Edson Gonçalves Dias, o sobrenome ligado à literatura, porque Antônio Gonçalves Dias foi um poeta, jornalista do século XIX, grande expoente do romantismo brasileiro. O Marco Edson Gonçalves Dias vai assumir o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que esteve sob o comando do general Augusto Heleno ao longo do governo Bolsonaro. E agora me parece que tem a foto oficial com o Lula ao lado de Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, e toda a sua equipe de ministros. Veja, Raquel, a dificuldade de se fechar ali toda essa turma, são 37 ministérios, na mesma foto, já que houve um acréscimo, eram 23 ministérios e agora chegamos a 37 com toda essa distribuição de cargos. E colocando, né, as mulheres todas à frente, né, um esforço do Lula para tentar passar essa imagem de diversidade, acho que com exceção da Ana Moser, que está ali no fundinho, e acho que também da ministra de Ciência e Tecnologia, logo do lado ali do Lula, a ministra dos Povos Originários. É realmente um ministério que tem um recorde de mulheres, mas elas ocupam ministérios de orçamentos diminutos, não estão exatamente no centro do poder, embora tenha ministérios relevantes, sim, como do meio ambiente de Marina Silva ou do planejamento de Simone Tebet.